Oi, Fabi! Oi, tudo bom, amiga? Que saudade de você! Ainda bem que a gente se encontra virtualmente, né? Obrigada pelo Ainda carinho. tem aqui a sua dedicatória para a Rafa e para o Rick. Bem-vindos ao mundo de Carlotas. Era 2017, né, Fabi? Foi em 2017 que a gente lançou o livro. Eu escrevi, a Carla, que é minha sócia fundadora de Carlotas, que desenhou, então foi o nosso primeiro filhote. Depois tem mais, né? Veio, depois a gente fez o Saudade Sabor Chocolate, que aí eu escrevi, o João Furia que ilustrou, e nesse meio do caminho a gente lançou um jogo, o pessoal da Cusco, que é o Imagine-me, então vários materiais aí para brincar, se divertir e olhar as relações. Carlotas. O que é Carlotas? Conta. Eu já sei, mas quem está vendo não sabe. Bom, Carlotas é uma empresa com propósito social de olhar e cuidar das relações. A gente tem 3 pilares centrais, que é diversidade, respeito e empatia, e a gente usa muito a arte, a ludicidade para fazer essas conversas. A gente acredita muito que todos os problemas, ou quase todos os problemas que a gente tem hoje, no fundo, são problemas gerados por nós mesmos, pelas nossas relações. Por isso que é muito importante criar esses espaços para que a gente possa olhar como a gente tem se relacionado, olhar o respeito, criar esse movimento empático para a gente poder transformar as relações e, consequentemente, transformar aonde a gente vive e o mundo, por que não, né? Diversidade, respeito, empatia, tudo isso tem que ser falado o tempo inteiro, né? Deveria ser falado o tempo inteiro. E a gente, em alguma dessas conversas, em algum dos seus vídeos, você fala sobre microagressões. E aquilo, assim, me chamou muita atenção. O que é importante a gente levar em conta, e aonde que eu vou tentar conduzir aqui a nossa conversa, é que tem várias coisas que acontecem nas relações humanas, que elas são ruins, são violências, mas que para determinados grupos ela é agravada e potencializada. Então a gente precisa pensar realmente sobre as nossas relações, como elas acontecem, mas a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para alguns grupos que eventualmente a gente vai fazer parte ou não, né? Então, nós duas mulheres que se reconhecem como mulheres brancas, eu imagino que você se reconhece como mulher branca também. A gente passa por algumas situações de microagressão, mas que são diferentes de outros grupos. É muito importante, tem uma confusão muito grande com vários conceitos, não só o de microagressão, porque a gente sofre outras violências, né? E acaba falando, então esse conceito aqui também serve para mim. Então é importante a gente olhar, por exemplo, exatamente o que aconteceu nessa situação. Depois, né, a gente vai, conforme a gente for conversando, a gente vai trazendo ela e vai destrinchando para entender se foi uma discriminação, se foi uma falta de educação, se foi uma microagressão de verdade. Então a gente começa a separar um pouquinho, é uma forma didática de pensar no assunto, mas o importante é a gente pensar principalmente sobre grupos que são desprivilegiados constantemente, que são discriminados constantemente, que são sempre mais vulnerabilizados, são aqueles que mais vão sofrer quando acontecer algum evento. Vamos entender a comunicação e vamos entender do que se trata. Perfeito. Acho que esse cuidado, né, na comunicação, nas relações, ele é muito importante, porque a gente corre o risco de dar uma bola fora, de ser grosseiro, de falar algo que machuca o outro, muitas vezes não intencional, né? E vamos dar aqui o benefício da dúvida, que a maioria das vezes é feito de forma não intencional, mas eu acho que o mais importante é esse movimento, a gente parar, olhar, poder conversar, poder entender, poder trazer conhecimento, poder trocar, poder criar um espaço onde a gente consiga se sentir suficientemente seguro para levantar a mão e colocar limites, colocar parâmetros, explicar por que aquilo ali para mim não cai bem. Criar isso é muito importante e o que você tem feito é muito significativo. Eu vi a tua palestra, a sua live, enfim, depois, atrasada, mas super recomendo, e eu acho que é isso, né? Esse cuidado que a gente tem que ter nas tratativas, e aí falando aqui especificamente do nosso tema, né? Em coisas que elas podem parecer muito pequenas, parecer muito sutis, mas elas são gigantescas. Gosto de pensar que, acho que um bom exemplo, né? Assim, quando a gente é picado por um mosquito, né? Um pernilongo, ou quando a gente tem aquele cortinho de papel, né? No dedo. Dói tanto. Então, isso é uma microagressão. Imagina você ter vários, né? É exatamente
exatamente essa sensação de que tá doendo, mas eu não consigo quase nem ver. Então, assim, a microagressão, ela aparentemente, ela é diminuída, ela é minimizada, ela é sutil, a gente acha que não é, ela é travestida de uma brincadeira, é algo que corriqueiramente todo mundo fala, só que isso vai se acumulando. Não só porque vai enchendo e você vai falando, cara, não aguento mais, né? Eu acho que esse exemplo do cabelo das mulheres negras é muito sério e muito comum. E aí chega uma hora e fala, cara, tipo, para, não é propriedade pública, é meu, né? Não é para passar a mão no cabelo, enfim. Então, acaba estourando. Mas, por outro lado, também tem um efeito psicológico muito forte, porque ele é somado, né? As microagressões, elas acontecem porque ela é somada com uma série de coisas que caracterizam ou estereotipam determinados grupos, falando de pessoas negras, de mulheres, de pessoas com deficiência. Então, assim, é este pacote de comentários que eu levo. Ah, mas eu só falei que você é isso, ou só falei que você está na TPM. Sim, você falou que eu estou na TPM, mas o outro fala que lugar de mulher é no tanque, aí o outro diz que eu estou histérica, aí o outro me pergunta se eu vou ter filho quando eu me contrata. Então, assim, é uma somatória de coisas, né? A microagressão, ela não precisa ser feita somente pela mesma pessoa, com uma pessoa. Não, e nem é, né? Exato, esse é o ponto, é aquele bombardeio daqueles mosquitos todos o tempo inteiro te picando, né? Que é isso, adorei. Você, né, toda tomada, irritada, né, dolorida, e você não consegue nem exatamente entender o que está acontecendo. E se você não tem uma boa estrutura psicológica, e a maioria das pessoas não tem, estamos todos passando por um processo muito difícil de saúde mental mundial, causa problemas seríssimos. E aí a gente falando de corporações com pessoas com burnout, pessoas com depressão, mulheres, a gente tem agora, eu tenho lido muito sobre a carga horária, se volta a trabalhar, se é o físico, se é o remoto. Então, assim, tudo isso tem uma causa lá no fundo das agressões. Sim, não é? Sem dúvida. E aí fica muito difícil da gente conseguir lidar com isso dia a dia. Então, assim, uma das coisas que você puxou agora, que é muito forte, é que dentro da pandemia, né, nesse período de pandemia, todos esses grupos, né, subrepresentados ou minorizados, eles sofreram muito mais, ficaram muito mais abalados psicologicamente, ficaram muito mais vulneráveis, ficaram mais solitários, ficaram com mais questões de saúde emocional, muitos perderam o emprego, então ficaram economicamente mais vulneráveis, enfim, então esses grupos, eles são os que mais sofrem, né, e aí com o agravamento, né, desse momento que a gente passou e que vai deixar sequelas por um bom tempo, já deixou e acho que vai arrastar um pouco mais, é muito complicado, né? Como é que eu lido com o que já era ruim, ficou pior, e como é que a gente, enquanto sociedade, consegue ajudar e endereçar isso, né? Fazer a nossa parte para minimizar isso. Eu vejo, Fabi, que a única forma que a gente tem como cidadão é falar sobre, porque a partir do momento que começou a se falar sobre o assédio da mulher no trabalho, demorou, né? Mas a postura das pessoas começou a mudar um pouco. Então, quando começou a se falar, olha, as mulheres negras são mulheres negras, não é moreninha, não é chocolate, ela é negra. Então, você, né, dá o nome correto às coisas como elas são. As microagressões, elas têm que ser mais faladas. Você acha que se a gente começar a falar mais sobre o assunto, escrever mais, levar discussões, você acha que isso ajuda? Como que a gente pode fazer? O estudo, né, de um modo geral, ou entender sobre as coisas, né, ler e qualquer fonte de informação confiável. É super importante, né? Porque a gente começa a elaborar o assunto, conhecer mais, poder pensar e refletir nas nossas próprias, nos nossos próprios comportamentos, exatamente. Então, assim, falar sobre é muito importante. Você começa a aprender, começa a trocar com experiência. Então, eu acho que sim, é uma ótima trazer esse assunto à tona, que a gente precisa tomar cuidado de novo, né? Resgatando aquele ponto do começo que eu acho que é muito importante. Nós que estamos em espaços de privilégio, né? Então, eu falo nós, me incluindo a Raquel aqui, estamos em espaços
espaços de privilégio, a gente precisa tomar cuidado, porque o conceito, e eu posso até entrar aqui e ler o conceito direitinho, a gente fala, nossa, se encaixa para várias coisas, mas é importante a gente frisar que este conceito ele foi criado para denominar essas ações para este grupo de pessoas, e que o micro, ele não significa que é bobagem, que não dói, não, ele é micro porque ele é muito sutil, a gente não percebe, mas ele é uma agressão. Então, está escrito micro desse tamanho e agressão deste tamanho, porque ele continua sendo uma agressão. O micro, ele só caracteriza a forma, que é aquela coisa meio tipo, será que foi? Será que não foi? Né? Eu acho que não foi a intenção, mas, poxa, eu fiquei chateado, mas, poxa, toda hora é assim. É aquela coisa sutil que te deixa até na dúvida, que normalmente a gente fala, imagina, é brincadeira, ou eu estava te elogiando, né? Eu estava te elogiando. É bom a gente reforçar muito. Muito isso. Quando a gente fala de diversidade, inclusão e das relações de modo geral, é óbvio que todo mundo sofre algum tipo de agressão, de violência, de alguma relação que é desconfortável. Eu, a minha vida inteira, né, ouvi que eu sou baixinha, e assim, com o advento da pandemia, que muitas pessoas me convenceram no online, agora no presencial, nossa, oi, tudo bem? Não imaginava que você era tão pequena. É a primeira coisa que as pessoas falam. Então, assim, é uma coisa que eu gosto de ouvir? Não é. Não. Né? Poderia ser uma microagressão no conceito de ser algo sutil, mas é brincadeira, é carinhoso. Poderia, mas isso não me impediu, não tirou meus privilégios, eu não deixei de ocupar espaços por causa da minha estatura. Sim. Entendo. Então, assim, acho que isso é bem importante para a gente começar a separar. Tá, eu entendo, Fabi. Existem algumas palavras que viram moda, porque quando eu fui fazer a pesquisa, e é por isso que eu gosto de compartilhar, gosto de pesquisar, gosto de falar com quem entende do assunto. Eu sou leiga nesse assunto, por isso que eu pedi para falar com você. Você começa a falar, então essa aqui sofreu microagressão por causa disso. Aquela ali... Não, para de generalizar, não usa, não vamos banalizar a coisa dessa maneira, porque não é isso. Exatamente. Olha, eu fui dar um treinamento para um cliente, mais de um cliente aconteceu isso. E aí, um homem que era carioca, nos dois lugares, 2 homens cariocas falaram, nossa, mas todo mundo fala do meu sotaque, etc. Ok, é desagradável? É falta de educação? A gente fica com essas piadas e brincadeiras e a forma que a gente acha que a gente pode se aproximar do outro, etc. Mas neste caso... não é, porque não cerceou ele o direito de participar de nenhum espaço, né? Uhum. Agora, se a gente pegar alguém, por exemplo, nordestino... Aí estou falando com filha de nordestino, filho. Então, você pode me falar, né? Exatamente. Quanto eles são discriminados pelo sotaque deles. Exatamente. Então, assim, eles fazem já parte de um grupo, e aí, claro, gente, tem a interseccionalidade, que a gente não vai entrar muito aqui, né? Mas, assim, é uma pessoa branca, de uma classe social mais alta e nordestina, é um tipo de agressão e, eventualmente, uma discriminação que vai sofrer e talvez não seja impedido de frequentar, de estar em alguns espaços. Sim. Mas a gente pegar boa parte das pessoas nordestinas que vêm para São Paulo trabalhar, muito provavelmente a gente poderia colocar dentro desse grupo, porque eles estariam sofrendo uma série de mensagens e atitudes constantes que privam eles de participar de espaços antes, espaços de poder, espaços de autonomia, enfim. Até de educação, Fabi. De educação. Qualquer um, em qualquer espaço, vai receber piadinha, vai receber comentário, vai ter essa relação, essas relações mais difíceis, mas a gente precisa reconhecer o quanto isso realmente interfere na nossa vida, né? O quanto realmente breca a gente em termos de oportunidade. O conceito nasceu nos anos 70, com um professor de Harvard, e ele era um homem negro, e ele começou a perceber essa diferença de tratamento dos professores negros e os professores brancos, e o quanto isso impactava essas pessoas, né? O quanto essas sutilezas, esse olhar, esse ser acompanhado pelo segurança no estabelecimento, né? Essa diferença salarial, quanto isso impactava na vida deles, né? Na autoestima, na questão de saúde emocional, na autoconfiança, e na questão econômica, etc. Então, daí surgiu esse nome,
né, nos anos 70, olhando para a questão racial, e que aí depois, com o nosso caminhar aí em diversidade e inclusão, esses grupos que têm essa restrição de oportunidades por conta disso, estes grupos que são privados de privilégios ou que eles acabam sendo restringidos por conta disso. Então, por exemplo, pensando mesmo numa mulher branca, tem mais privilégio do que as mulheres negras. Ou do que as mulheres com deficiência, por exemplo. Também. Como é que a gente sofre microagressão? A gente sofre microagressão enquanto mulher, né, enquanto categoria mulher, sendo ensinada que a gente tem que servir, que a gente não pode responder, que a gente tem que se comportar, que a gente tem que estar sempre bonita, que a gente tem que sorrir, e aí no mercado de trabalho a gente que vai fazer a ata da reunião, a gente que vai servir o café, e a gente não tem competência para ser o chefe, e aí a gente fala uma coisa na reunião, ninguém ouve, mas aí vem o rapazinho e fala a mesma coisa que você falou, alguém fala, mas olha, o que ela quis dizer é isso, então... te interpreta. Nesse sentido, qual que é o que começa a acontecer dentro dessa menina, adolescente, mulher? Eu não sou capaz, eu não posso ocupar determinado espaço, eu não dou conta, eu não posso me impor, porque se eu me imponho, eu estou de TPM ou eu sou histérica. Então, você começa a deixar de participar desses lugares. Então, estamos falando aqui de um grupo de mulheres brancas que, então, têm um certo privilégio, né? Mas que, por que elas sofrem, né? Por que elas estão dentro dessa categoria? Porque esse tipo de agressão sutil, esses comentários, você tá tão bonita hoje, nossa, esse cabelo fica tão bem em você, você devia sorrir mais na reunião, né? Enfim, começa a te falar, olha, você só pertence a esse espaço, você não pode sair daqui da casinha, né? Então, essa consequência que é muito importante na pessoa. Você sabe que uma vez eu recebi um comentário assim, você é uma ótima fazedora, ou seja, você é uma pessoa que faz muito, você entrega muito, se tiver fazer menos, assim, quem sabe você conseguiria chegar num outro patamar. Mas eu não consigo ser diferente, eu acho que, inclusive, eu deveria chegar num outro lugar justamente por fazer, enfim. E as pessoas também com deficiência, né, Fabi? Eu estive numa amiga da pós-graduação, ela... cadeirante falou, olha, alguém quer vir comigo no intervalo para ver o tempo que eu levo para conseguir descer, comprar alguma coisa e subir? Eu falei, eu vou. Então eu peguei a cadeira que estava... Eu falei, eu aceito, eu adoro, assim, essas vivências, né? Peguei a cadeira que todo lugar tem, né? Disponível para quem passa mal e tal. As pessoas simplesmente não enxergam o cadeirante. Entrava e saía aluno de dentro do elevador e eles não davam espaço para você entrar e sair. Se você se colocar no lugar do outro, é muito importante. É muito importante. Só quando você enxerga, né, desse outro prisma que você fala. Eu nunca esqueci essa experiência. A gente demorou 1h10 para conseguir comprar uma barrinha de cereais e um café e voltar para a sala de aula. Porque todo dia o professor olhava feio para ela porque ela demorava. Gente, ela demorava porque as pessoas simplesmente não davam espaço para ela dentro do elevador na própria universidade. E até hoje eu converso com ela e falo, olha, eu não consigo esquecer a experiência. Ela falou, imagina eu que passo por isso todo dia. Você não vai me dizer que aquilo é uma microagressão? Claro que é uma microagressão de várias pessoas, ao tempo inteiro. O recado é, você é invisível, né? Super invisível. Você é invisível, você não pertence, ninguém dá a mínima para você, todo mundo tá vendo que você tem uma dificuldade, né? Ou você precisaria ter uma prioridade e ninguém liga. Então, assim, você começa... Como é que você, enquanto ser humano, começa a se formar, né? Como é que a sua identidade? Então, não sei em que tempo ela ficou cadeirante, né? Não, ela sofreu um acidente, então ela foi até a adolescência uma pessoa normal. Exato. Ou seja, qualquer um pode passar por isso. Super. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, aqui no Brasil, eu não sei como é exatamente em Portugal, mas assim, a maior parte das deficiências, elas são adquiridas. E aqui no Brasil, elas são adquiridas em acidente, principalmente de carro. E todas, não é só de mobilidade, é visão, é audição, pancadas, né? Enfim, então acaba às vezes pegando justamente uma área do cérebro que é de uma função sensorial. A gente não se dá conta
conta do quanto a gente está exposto a isso, né? E o quanto a gente vai ser cerceado pelo meio, e a mensagem que a gente vai receber é essa, né? Então, por mais que a gente já esteja formado enquanto indivíduo, agora você não vale mais nada. Você valia até antes do acidente, agora você não vale mais. É assim também com os idosos, né, Fabi? Exatamente. Aqui a população idosa é muito grande, mas eles são muito respeitados. Eles têm uma atenção, cuidadores, e o governo mesmo se preocupa. Agora, eu sempre vi como que era complicado envelhecer no Brasil. Super, e assusta pensar que se tudo correr bem, eu pretendo envelhecer. Eu pretendo envelhecer. Se a gente não for abduzida, né, amiga? E eu tô mais para lá do que para cá, né? Então eu já tô mais perto de estar velha do que estar nova. Então, estamos. Que loucura é essa? Sociedade a nossa que não respeita quem eu vou ser daqui a pouco, né? Eu não respeito a pessoa que eu vou ser daqui a pouco. Então é algo para a gente pensar, e de novo a gente volta, né, para as relações. Então assim, as microagressões é uma das formas, né, e para a gente prestar atenção para esses determinados grupos, mas eventualmente a gente vai estar em algum desses grupos, pode estar em algum desses grupos, né? Quando a gente envelhecer, se a gente ficar com alguma deficiência, nós mulheres de alguma maneira estamos, enfim, é muito complicado, né? A gente pensar que a gente não cuida dessas relações. Acho que depois que eu virei mãe, eu comecei a pensar exatamente assim, pouco que eu faço, mas como que eu posso fazer, o que eu posso fazer para ajudar ou de alguma maneira fazer diferença, né, nas relações principalmente, porque como minha expertise, vamos dizer assim, é a comunicação, o que eu posso fazer? São conexões, então eu tenho uma conexão muito boa com você, então vamos falar sobre isso, aí eu tenho uma conexão com outra amiga que estava no Canadá, depois estava... E aí eu vou fazendo as lives, vou chamando as pessoas e vamos falando a respeito, que é o que eu posso fazer hoje, né? Disso reverberar uma ou duas pessoas que fiquem conscientes, eu já estou super feliz. Super, e é esse convite para a gente repensar, né? A comunicação é algo muito importante. É tudo. Então, assim, como é que a gente consegue se relacionar de uma forma saudável? Sabe que a Fê, que trabalha comigo, ela falou uma coisa assim, a gente estava num evento de mulheres, ali na prefeitura de Carapicuíba, a gente estava falando alguma coisa, né, desse assunto, acho que de sororidade, de aparência, né, o quanto é forte isso, de falar do corpo, etc. E aí ela falou assim, algo que, falei, é isso, se você for falar alguma coisa para outra pessoa, que ela não puder mudar em 5 minutos, não fala, né, se não for uma alface no dente, o zíper aberto, adorei, assim, não fala, tipo, ai, nossa, você engordou. Tipo, agora, nesse momento, eu não consigo perder esses 5 quilos a mais. Eu posso fazer alguma outra coisa? Então, assim, eu falei, puxa, é isso, né? Por que a gente é tão cruel com o outro? Assim, o que eu vou ajudar em fazer um comentário? Provavelmente a pessoa sabe que ela engordou. Provavelmente ela sabe que ela tá com o cabelo branco, que ela precisa pintar, no meu caso, né? Os cabelos brancos. Talvez eu não saiba que eu, sei lá, o rímel borrou e tá manchado. Isso. E eu tô com dente sujo que eu acabei de comer. Isso talvez eu não tenha visto, que o zíper tá aberto, que a blusa tá do avesso, tal, eu posso arrumar. Mas de resto, é com muito cuidado que a gente tem que tratar as coisas. Aconteceu um episódio aqui em Portugal de um senhor ir falar no jornal que a apresentadora, ela era desleixada, assim, para deixar bem mais, que estava fora do peso. Então, a gente fez uma live para falar de gordofobia. E ela fez um exercício que me derrubou. Assim. Ela falou, olha, só pensa, não precisa falar, pensa. Quando você olha para uma pessoa gorda, quais são os adjetivos que vêm na sua cabeça? Ai, aquilo ali foi incrível, sabe? Você para e fala, as pessoas falam, ai, preguiçoso, sujo. E é isso, é você se colocar no lugar do outro. E às vezes aquele outro agressivo é você. Então, e a gente pode fazer esse exercício para todo mundo, né? Para todo mundo. Para que eu vou falar para você então? Ai, Fabi, mas não dá para você ter pintado esse cabelo. Eu não tenho nada a ver se você não pintou o seu cabelo ou não. O que não me interessa não é o seu cabelo. O que me interessa é estar dentro dessa cabecinha fantástica, entendeu? É isso, assim, as pessoas deveriam ser um pouco mais empáticas, mas como elas fazem do outro um espelho delas, né? Aí você fala, como assim espelho, Raquel? É esse exercício. Para e pensa, qual o adjetivo que você está jogando em cima daquela outra pessoa? Aí pronto. Você engole seco, pensa 2 vezes e não manda aquele e-mail que você ia mandar, né? Tinha isso antigamente, né? Não sei se ainda se usa. Antes de mandar aquele e-mail... Respira, vai tomar uma água, dá uma volta. Ai, não vou mandar agora. É isso. Muito bom, muito bom. Agora também aprendi por tabela a pensar. Se ela não vai emagrecer, para que eu vou falar que ela está
eu já não Exato. falaria. E qualquer outra coisa, né? É importante a gente pensar, porque a gente tem a tendência, e é muito natural, né? Então a gente está aqui fazendo esse convite de respirar e pensar um pouquinho nessas interações. A gente tem essa tendência de ser autocentrado, né? Então o normal é o meu padrão, a minha roda de amigos, né? As pessoas com quem eu convivo. Então tudo que é externo a isso, que eu convivo pouco, me causa estranhamento, repulsa, curiosidade, uma série de coisas. Então, assim, por isso, esse convite para a gente se relacionar com outras pessoas diferentes da gente, para a gente poder ter repertório, para a gente poder pensar, né? Poxa, será que essa pessoa, o que eu vou falar, o que eu vou perguntar, é claro que a gente tem curiosidade. Deve ser difícil como uma pessoa cadeirante se locomove, os desafios que ela tem, gostaria de perguntar. Ok, é até importante, né? Mas primeiro que a gente tem muita informação disponível hoje, né? Na internet, em canais, pessoas que se dispõem a falar sobre isso, porque faz parte da sua intimidade, né? E dependendo de como você lida com isso, às vezes eu não quero falar sobre isso. Não sou eu que tenho que ensinar você. A gente vive ouvindo muito isso, de várias pessoas, de vários grupos, dizendo, não sou eu que tenho que ensinar para você. Você vai e pesquisa, você vai ler um livro, para a gente começar a olhar um pouco assim, ter repertório e conviver. E aí, à medida que a gente tiver abertura, intimidade, e a pessoa se sentir confortável, a gente pode fazer algumas perguntas, se abrir um pouco mais, e tem que respeitar também se a pessoa falar não. E tomar esse cuidado, né? E estar muito atento. É vício de linguagem, né? Coisas que a gente fala o tempo inteiro, comentários que a gente faz, promover ela mesmo estando grávida. Nossa, é tão bonito, nem parece gay. E daí tem uma lista gigantesca de coisas que se ouve o tempo inteiro. E pior, você ouve e repete. Isso que eu ia falar, né? Ia fazer aqui um meia-culpa que a gente também fala. Eu tenho me policiado muito. Eu espero que eu tenha feito poucos deslizes, né? Desde que comecei essa jornada. Amiga, desculpa, esse é clássico, esse eu cometi. Nossa, mas tão lindo. Ai, nem dá para acreditar que ele é gay. Eu cometi isso. São coisas que você vai ouvindo, até você não ter consciência. Bom, hoje eu tenho consciência. Agora então, é diferente. Exatamente. Não tem como desver, sabe? Não tem como desver, exato. Não tem como desver. Agora que eu tenho consciência, eu sou muito responsável por aquilo que eu falo e por aquilo que eu posto, aquilo que eu mostro para os meus filhos, aquelas discussões que eu tenho, porque agora eu não tenho como desver. Eu já sei que não posso falar isso. Concordo? Perfeito. Exatamente, e coisas que a gente faz, né? De olhar torto, ficar olhando. Então, assim, puxa, claro que um cadeirante que eu vejo, eu tenho pouca relação com um cadeirante, eu fico curiosa, fico olhando. Isso é uma micro. Não, mas é também, de alguma maneira, uma microagressão, né? A pessoa, tipo, toda hora ela tá sendo olhada, vista como um ser estranho que chama atenção o tempo inteiro. E aí, aquela coisa muito sutil de, então, para eu não agredir, para eu não cometer nenhuma gafe, eu vou ignorar. E aí a gente inviabiliza essas pessoas, né? Então ou 8 ou 80, ou a gente faz essas barbaridades de falar e de agir, ou a gente fala, então tá bom, então agora tudo não pode, então eu finjo que eu não vejo. E não é isso. É a gente aprender a conviver com pessoas que são diferentes da gente e com naturalidade, porque a diversidade ela tá posta, né? Ninguém tem o direito de achar que a gente vai poder incluir alguém. Não, tem que incluir porque é como a gente é enquanto mundo, enquanto ser humano. O que aconteceu é que se estruturou-se uma sociedade com alguns poderes e privilégios e que agora a gente vai ter que rever isso. Convite para a gente olhar esses espaços, para a gente olhar as nossas atitudes, para a gente olhar como a gente se relaciona, como a gente se comunica, justamente porque tem grupos que sofrem muito perante a forma como a nossa sociedade está montada. Ai, tão lindo, gente. Você fala, adoro. É um convite mesmo, gente. É um convite que a gente faz aqui. Não dá para falar, senão a gente ficar aqui um tempão falando sobre isso, porque é uma coisa maravilhosa. Quando você tem um pouquinho mais de consciência, assim, todos pertencem, Fabi. Sistemicamente, todos pertencem. Nós estamos no mundo, nós pertencemos a esse mundo, então a responsabilidade é nossa. Alguns podem falar, era mais fácil quando eu não sabia, porque eu era ignorante e não tinha obrigação nenhuma, né? Agora a gente... Agora sabe, agora tem que fazer alguma coisa com isso. Exato. Não, e é muito importante a gente pensar, a gente tem que naturalizar as diferenças, mas a gente não pode naturalizar esses espaços de agressão, né? Então, assim, é normal que o segurança fique de olho
num menino, num adolescente negro que entrou no supermercado. Não é normal. Não é normal. Ele tem que ficar de olho no supermercado como um todo e qualquer movimento suspeito. Mas não significa que o menino adolescente negro ele é mais suspeito ou menos suspeito de qualquer um ali dentro, né? Então é isso que a gente tem que desconstruir muito. E aí eu acho que é a convivência, é o diálogo, é o aprender, né? Para a gente conseguir desconstruir mesmo, né? Todos esses preconceitos que a gente tem e que a gente repete, que a gente reproduz o tempo inteiro. Quão absurdo é as coisas que a gente faz e o quanto isso deve machucar, porque a gente, enquanto pessoa branca, muitas vezes, ou homens, muitas vezes, não se dá conta de que isso repetido 100 vezes, 1000 vezes, sei lá quantas milhões de vezes ao longo da vida, te coloca em algum espaço, machuca, abala a tua autoestima. Então, assim, qual é o impacto disso? Quanto isso abala? É gigante, né? E é um impacto gigante. Gigante, gigante. Imagina, por exemplo, alguém que a gente quase não falou muito aqui, mas, sei lá, um adolescente que se está descobrindo a sexualidade, se percebe gay, lésbica, trans, não importa, quanta mensagem ela recebe de rejeição, de inadequação, insegurança, e aí isso vai se perpetuando ao longo da vida, em diferentes espaços, como que se relaciona com o trabalho, com a família, com os amigos, então, coisas que a gente não percebe, mas que tem um impacto bastante significativo. Então, talvez a gente não tenha falado, porque talvez eu não tenha provocado o suficiente, porque talvez não tenha esse grupo muito próximo, tá vendo? É tudo muito daquilo que você falou das referências, é isso. Fabi, olha, muito obrigada, eu só tenho que te agradecer pela sua generosidade, você sempre muito, muito, muito acessível. Obrigada pelo papo, obrigada pelo convite, é sempre uma delícia e aprendo muito com você. E eu aprendo super com você. Beijo, Fabi, obrigada. Beijo, obrigada.